Pessoal, hoje vai ter resenhas de livro aqui no canal, porque eu também gosto bastante de ler e gosto de compartilhar minhas dicas de leitura com vocês também, tá bom? Aproveitando, já clica aqui no gostei, já se inscreve no canal que você vai receber bastante novidade e me siga também no Instagram que eu vou deixar aqui embaixo para vocês me acompanharem, tá? A resenha de hoje vai ser deste livro aqui, que é de um autor muito conhecido, é do Stephen King. E esse livro chama Quatro Estações. O Stephen King, ele é muito conhecido como autor de grandes histórias de terror. E uma coisa que me chamou bastante a atenção nesse livro é que ele não é um livro de terror. Olha que interessante. Ele também escreve outros gêneros. As pessoas não conhecem tanto, por isso não associam tanto por outros gêneros, mas ele não escreve só terror. Mas apesar desse não ser um livro de terror, ele é um livro que tem todas as características de quem gosta das histórias do Stephen King, tá? Tem todas aquelas características, inclusive algumas coisas meio bizarras, meio estranhas, que só ele sabe escrever, só sai da cabeça dele. Vou contar pra vocês um pouquinho de como é o livro, tá? Ele é bem grandão, bem volumoso, ele tem umas 555 páginas. Ele é grande assim porque ele também é um livro, na verdade, um pouco diferente da estrutura do que normalmente ele faz. Esse livro aqui, ele tem 4 contos, por isso que ele chama Quatro Estações. Cada conto dele é baseado em uma estação do ano, primavera, verão, inverno, outono, nas estações do ano mesmo, onde cada estação dessa é representada por uma história diferente. Vou ler para vocês só a introdução para vocês identificarem as estações e as histórias, e aí eu vou contar basicamente para vocês como que funciona, tá? Como eu falei para vocês, são as 4 estações do ano. O livro é bem criativo, gostei dessa ideia de uma história marcante para cada estação do ano. A primeira história é a Primavera Eterna. O conto chama Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank. Pra quem conseguir lembrar, gente, Redenção de Shawshank lembra o quê? O filme Um Sonho de Liberdade. Então, este primeiro conto aqui é isso mesmo, é aquela história que depois foi transformada naquele filme super famoso, maravilhoso, que chama Um Sonho de Liberdade, que é interpretado, tem os atores Morgan Freeman e Tim Robbins. É um filme vencedor de vários Oscars, ele é muito emocionante, quem não assistiu assista. Mas a história original dele, na verdade, era um conto que pertencia a esse livro, né? Que não chamava Um Sonho de Liberdade, tinha um outro título. Mas a história é basicamente a mesma que aparece no filme, tá? Sem tirar nem pôr. No filme, acho que até conseguiram acrescentar um pouquinho mais de detalhes, porque aqui é só um conto, não é um livro só disso, então não ficou tão extenso. Mas é a história do Sonho de Liberdade. Para quem não conhece, falando bem resumidamente, é a história de um homem que tem sua esposa assassinada juntamente com seu amante e as pessoas imediatamente associam que ele é o assassino dela, que foi um crime passional, porque como ele foi traído pela esposa, ele acabou querendo dar fim na vida dela e do amante. E por causa disso ele acaba sendo preso, acusado de assassinato, uma prisão perpétua. E apesar dele afirmar que não foi ele que matou, ele não consegue apresentar nenhuma prova, vai preso para esse presídio de Shawshank. Lá ele conhece um amigo muito especial que consegue ajudar ele e ele não desiste dos sonhos de liberdade que ele tem, apesar de tudo conspirar contra ele. É uma história muito especial de perseverança, uma história de esperança muito grande. Para quem fala que as histórias do Stephen King são só histórias horrorosas, que ele apresenta o sobrenatural e outras bizarrices, precisa conhecer também essa outra linha de história dele, essa linha que mostra que apesar de todo o sofrimento humano, vale a pena ter esperança. É com certeza o meu conto favorito do livro, eu gosto muito. O segundo conto é O Verão da Corrupção, obviamente a história do verão, né? O título do conto é Aluno Inteligente. É a história de um rapaz, adolescente, que tem mais ou menos uns 14, 15 anos, não lembro exatamente agora. E ele conhece um veterano da Segunda Guerra Mundial, mas esse veterano, na verdade, era um nazista, então ele usa uma identidade falsa para não ser identificado, já que os nazistas foram julgados pelos crimes que eles praticaram.
Mas esse garoto descobre que esse veterano, esse senhor já bem idoso, é um nazista. E ele, de todo jeito, tenta fazer amizade com esse cara porque ele quer descobrir todos os segredos, o passado podre dele. Mas não porque ele odeia aquele homem ou queira punir aquele homem. Na verdade, aquele homem tão cruel é uma inspiração para ele. Ele vê aquele homem como um modelo a ser seguido. Então, é uma história que mostra como o ser humano às vezes tem algumas inclinações para o mal. Mas é bem interessante. O terceiro conto chama Outono da Inocência. O título do conto é O Corpo. Esse também é uma história bem conhecida, que foi feito um filme, já é um filme bem antigo, que chama Conta Comigo. Antigamente tinha na Netflix pra ver, chegou até a passar na sessão da tarde, mas não sei se hoje vai ser tão fácil de achar. Esse filme conta o filme e também o conto, tá, gente? Tô falando filme, mas é porque no livro é a mesma história do filme. Aqui chama O Corpo, o filme chama Conta Comigo. É a história de quatro amigos adolescentes, têm na média 13, 14 anos de idade, que eles saem para um acampamento de final de semana, vamos dizer assim. Mas eles têm uma intenção, na verdade, com esse acampamento. Eles ficam sabendo que um menino sofreu um acidente numa estrada de trem que tem ali próxima, provavelmente foi atropelado, e eles querem encontrar o corpo desse garoto. Só que eles não sabem exatamente como chegar, onde está, não conhecem nada do trajeto. E claro que se eles pedirem para os pais deles deixarem eles ir, eles não vão, então eles vão meio que escondidos dos pais e vivem uma grande aventura, uma descoberta muito grande do poder da amizade deles, do que eles podem fazer juntos, passam vários perigos, vários medos até conseguirem encontrar o corpo. Eu acho que, eu não lembro exatamente se o Stephen King escreveu esse livro aqui antes ou depois de escrever o It, a coisa. Mas eu acho, na minha cabeça, eu vejo que essa história foi meio que uma preparação do It, sabe? Tem aquele mesmo conceito do valor da amizade, da união, mas aqui eu vejo que ele não conseguiu aprofundar tanto quanto na escrita do It ele consegue. Mas é uma história interessante também, que também chegou a virar filme. Na verdade, o foco da história não é tanto o corpo, mas é o amadurecimento do ser humano, a passagem da adolescência para a vida adulta. Então é dramático, é bizarro, é bem legal para quem gosta das histórias do King. O último conto, Inverno no Clube, o título é O Método Respiratório. Esse conto do método respiratório, gente, eu acho que é o que ele chega mais perto das características mesmo que o Stephen King costuma descrever nas histórias. Eu diria que é um conto de terror, ele tem seus momentos chocantes. É uma história de grande amor de uma mãe pelo seu filho, mas é uma história chocante, bizarra, impactante, daquele jeitinho do Stephen King, né? Que só ele sabe contar pra gente. Então ele consegue retratar o amor de uma forma chocante, bizarra, que só ele sabe fazer. É um conto de terror, mas é um conto de amor ao mesmo tempo. Daquele jeito que só ele sabe. Todas as quatro histórias são legais, são, sabe, especiais, daquele jeito que só ele sabe escrever. A minha favorita é a primeira, que é a Primavera Eterna, que depois foi feito o filme Um Sonho de Liberdade, porque a mensagem de esperança dela, apesar de todos os problemas, é maravilhosa, então não tem como você não se encantar. Tem toda aquela clássica escrita do King de descrever os personagens nos mínimos detalhes. Isso é legal porque te faz entender as motivações deles para chegar nas atitudes que eles têm. Me incomoda quando eu leio um livro que eu vejo que os personagens fazem coisas que eu fico assim, mas por que o fulano faz isso? Mas por que ele pensa isso? Isso não acontece nos livros do Stephen King. Você consegue entender por que cada personagem tem aquela atitude. Então eu gosto dessa característica dele, de mesmo às vezes se delongando demais essa introdução, conseguir deixar as coisas muito claras. As histórias, a maioria se passam na parte mais interiorana dos Estados Unidos, que é assim que ele gosta de escrever. Se passa boa parte com adolescentes, jovens, descobrindo ali seus medos para chegar na fase adulta. É aquelas características das histórias do King que vocês já conhecem. Todas são especiais, cada uma à sua maneira,
Para quem quiser conhecer um livro do Stephen King que foge um pouquinho daquele padrão do terror, apesar das histórias de terror dele serem maravilhosas, mas para quem quiser conhecer um pouquinho mais a versatilidade dele como autor, que ele não se limita só àquilo, diferente do que algumas pessoas pensam, eu sugiro a leitura desse livro, que é bem grandão, mas é bem gostosinho de ler, gente. Amei a Quatro Estações do Stephen King. É muito lindo. 2 já foram transformados em filmes, de tanto que as histórias são especiais. E fica a minha dica de leitura para vocês. Um livro grandão, mas que com certeza vocês vão conhecer 4 histórias maravilhosas, refletir sobre a capacidade do ser humano para o bem ou para o mal, de um jeito que só ele sabe fazer. Espero que vocês gostem. Deixem suas dicas, sugestões aqui também nos comentários, tá bom? E aguardem mais resenhas. Até a próxima. Beijo!